Bem-vindos a mais um episódio do Dois Entretantos, o podcast que se propõe a desafiar o status quo e mergulhar fundo nos mistérios das misteriosidades do universo. Esse é o episódio 15, eu sou Atos Campos e tenho o prazer de ser acompanhado pelo sempre perspicaz Fábio Nobre. Dá um alô, Fábio Nobre! Olá, meu querido, olá a todos, a todas, a todos. É um podcast ou é um não podcast, né? Pode ou É não um pode? videocast. É um videocast, é tudo cast. Estamos reunidos aí mais uma vez, né? Com mais um assunto que na verdade não é bem novo, né? É uma continuação de certa forma, mas com novos updates, digamos assim. É E um isso, é assunto isso, é que isso, é importante. isso. Hoje nós vamos falar de um tema que muito nos fascina e agrada, chamado também de din-din, cuscuz, capilé, money, a riqueza e tudo que circula desse conceito. Quem nunca se pegou sonhando acordado com a riqueza, imaginando o que é alcançá-la e quão bom seria ter uma conta bem recheadinha, bem gordinha? Quem nunca pensou, né, Fábio Nobre? Ou talvez você já tenha se inquietado com o fato de que, na sociedade em que vivemos, o dinheiro é sem dúvida uma chave para o poder, o status e, para muitos, para a própria felicidade. Nesse episódio, nós tentaremos explorar as profundezas do que realmente significa ser rico, desafiando as noções convencionais e desconstruindo as assumidas verdades por trás desse conceito. E nós não vamos parar por aí. Nós também vamos partilhar as nossas experiências pessoais, as nossas próprias experiências em busca do nosso lugar ao sol e sobre dinheiro e, por que não, né, Fábio Nobre, sobre a falta dele. Este tema se entrelaça com as discussões que já tivemos em episódios anteriores sobre o dinheiro e a Bitcoin. E também sobre o empreendedorismo. Se você ainda não assistiu, nós recomendamos que você dê uma olhadela nos episódios O Dinheiro, a Bitcoin e Você e o empreendedorismo com propósito, uma jornada além dos negócios e do dinheiro. Mas fique tranquilo, mesmo que você não tenha assistido os episódios, permaneça por aqui. O episódio de hoje é independente e depois de assisti-lo você poderá complementar a informação com os insights que foram transmitidos nos episódios mencionados. Então, seja você um monge budista ou um aspirante a ocupar um lugar na lista dos mais ricos da Forbes, este episódio pode ser uma fonte valiosa de inspiração e informação para você, contribuindo para uma visão mais ampla e um pensamento mais claro sobre o dinheiro, a riqueza e o que isso realmente representa em nossas vidas. E digo mais, ao pensar melhor sobre esse tema, você aumentará em muito as suas probabilidades de alcançar a riqueza. Se este for o seu objetivo, afinal, você atrai o que pensa. É ou não é, Fábio? Acho que em muitos aspectos é isso mesmo. Obrigado pela introdução, Atos. É verdade, este é um assunto que nos interessa aos dois. De certa forma, devia interessar a toda a gente, nem que fosse para compreender as intricâncias do mesmo. Já falámos dele um bocadinho nos dois episódios que tu referiste, e na verdade para mim tem sido surpreendente a profundidade e a profundeza, digamos, do que significa dinheiro, e porque na verdade o assunto filosófico mais interessante por trás do dinheiro é a noção de valor, não é? Porque o dinheiro, enquanto meio de troca, na verdade é isso que está a tentar avaliar permanentemente o valor. O valor, que é algo subjetivo, não é? É subjetivo dado por nós humanos, e não só por nós humanos, outras espécies também valorizam mais coisas que outras, né? Mas por nós de uma forma totalmente diferente, né? E o dinheiro, enquanto meio de troca, digamos que é o sangue, o fluxo que permite essa constante atualização, digamos assim, da noção de valor. Acontece, imagino que aconteça com alguma constância aquilo que me acontecia também quando percebi um bocadinho menos dinheiro, que é de certa forma demonizar o dinheiro e culpabilizá-lo por muitas das coisas que se passam menos boas neste mundo, digamos assim. E isso, digamos que é algo que motivou durante muitos anos, não só, mas também a minha posição mais à esquerda no espectro político. hum, e agora percebo que era uma posição muito ingênua e muito incompleta, e à medida que fui envelhecendo, e não só por envelhecer, porque há pessoas que envelhecem e nunca chegam a aprender
ou nunca se interessam por estes assuntos, mas à medida que fui aprendendo sobre estes temas, percebi realmente a complexidade de tudo, e percebi como essa complexidade depois pode ser embrulhada para ser entregue de uma maneira já pré-feita e pronta a consumir para as pessoas. Lá está, porque nós queremos sempre uma visão fácil do mundo, não é? E só que isso muitas vezes, quase sempre, não é a visão mais próxima da realidade. E portanto o dinheiro basicamente é algo que tem acompanhado o desenvolvimento da sociedade humana, da civilização humana, e está internamente e intrinsecamente ligado a esse mesmo desenvolvimento, porque permitiu, digamos que deu o sangue, deu a energia para esse desenvolvimento, e continua, e parece-me vai continuar a ser. Porquê? Porque lá está, para mim, a conversa mais interessante é a do valor, e nós vamos sempre valorizar coisas, e portanto o dinheiro é como um sinalizador desse valor, e portanto enquanto tal vai estar sempre presente. É assim, podíamos aprofundar a conversa do dinheiro como fizemos um bocadinho no podcast da Bitcoin, mas é assim, há muito para dizer, e se fosse para aprofundar não era um podcast, tinha que ser mesmo uma série de podcasts, porque o dinheiro já foi muita coisa, é muita coisa. Eu vou se calhar só relembrar, digamos, as 4 ou 5 características que um bom meio de troca deve conter, não é? Deve ser portável, deve ser reconhecível, escasso, divisível e capaz de guardar o seu valor ao longo do tempo, não é? E portanto, se vocês pensarem nestes fatores que eu disse, e pensarem nas nossas notas de euros, vão ver que têm algumas e que não têm outras. Por exemplo, as notas de euros são fáceis de portar, são reconhecíveis, não é? No espaço da União Europeia, todos nós, ao vermos uma nota de 10 euros, percebemos que podemos fazer uma troca com ela, não é? Portanto, podemos adquirir valor com ela. É divisível, não é? Podemos trocar a nota de 10 euros por 10 moedas de 1 euro, ou 2 notas de 5, ou o que seja, não é? Mas já não é escasso, por exemplo, não é? Falha nesse ponto importantíssimo. Não é escasso porque o Banco Central Europeu, na verdade, tem o monopólio da produção das notas. E quando digo notas, estou também a dizer, sobretudo, o meio digital, não é? Que é o 95% ou 96% das vezes que do dinheiro que circula é digital. Depois, por exemplo, só aqui para acabar este pequeno resumo do que falámos nesse episódio da Bitcoin sobre dinheiro, depois temos o ouro, por outro lado. Para vocês perceberem a diferença, o ouro é muito mais escasso do que papel moeda, não é? Do que o fiat money, do que os euros, mas já não é tão facilmente transportado, não é? Já é mais difícil de transportar. É divisível, mas é mais difícil de dividir, né? Porque é preciso fundi-lo ou trabalhá-lo, né? Se vocês tiverem um lingote de ouro, né? Não é fácil dividi-lo, não é? Mas por outro lado é escasso, muito mais escasso que os euros, né? Portanto, a questão dos meios de troca é muito complexa e também tem muito a ver com a qualidade da própria civilização e da própria sociedade. E quanto mais fiável for o meio de troca que tivermos, segundo estas características, mais justa será a sociedade. Porque tiramos da mão de uma unidade centralizadora o poder de desvirtuar e de inflacionar o dinheiro que é usado. Acho que Já isto é. aconteceu? Isso já Diz, diz. aconteceu alguma vez, Fábio? Isso aconteceu. Aconteceu, por exemplo, no Império Romano. Uma das razões, a principal razão que levou a queda do Império Romano foi interna. Porquê? Porque como é que se desvalorizava o dinheiro na altura, né? Não havia impressoras, não era dessa forma, mas imagina, tinhas as moedas de prata e que, por um lado, as moedas de prata começavam a faltar bocadinhos das moedas. Em vez de serem redondas, iam faltando bocadinhos, porque cada pessoa que recebia a moeda tirava um bocadinho. Conseguia cortar um bocadinho. E por outro lado, iam sendo diluídas. O valor de prata que cada moeda supostamente devia portar, depois, quando medido, não tinha a prata que dizia ter, não é?
isso para as pessoas que não estão tão habituadas a pensar sobre o dinheiro, isso é uma grande diferença hoje, porque uma nota de 5 euros, na verdade, o valor intrínseco da nota não é de 5 euros. Não é? O papel requerido para fazer a nota e o trabalho requerido, se calhar, dá no total, vou aqui tirar ao ar, mas custa 5 cêntimos ou 2 cêntimos o custo de produção da nota. Mas, no entanto, depois tem um valor, e este valor é subjetivo, né? Portanto, porque a gente podia perguntar o que é que são 5 euros, né? E nós só sabemos comparativamente, porque sabemos o que é que podemos adquirir com 5 euros. Né? Portanto, é um valor que só existe, ou uma capacidade, daí ser um meio de troca, né? Que só existe em comparação. Né? Ao passo que, imaginem, uma maçã tem um valor intrínseco. Uma maçã é um fruto que pode ser ingerido, não é? E que pode nos dar um X número de calorias e de açúcares e o que seja. A nota de 5 euros é totalmente diferente, né? Portanto, mas esta noção que é a noção, não é fiduciária, mas acho que a palavra não é fiduciária, mas tem a ver com a confiança. Temos a confiança de que os 5 euros, a outra pessoa com quem vou fazer troca, também vai dar o mesmo valor que eu estou a dar aos 5 euros. Né? Apesar do custo de produção da nota ser muito menor. Na altura do Império Romano, não. Supostamente as moedas que circulavam tinham o seu valor intrínseco, percebes? Em prata. Portanto, se fosse imagina, antes era aqui, não sei qual era o denominador, hoje temos euros, né? Na altura dos romanos, como é óbvio, não era euros, mas já não me lembro qual é que era, mas imaginem que era 10 copeques. 10 copeques de valor era também o custo ou a proporção ou a quantidade de prata que essa moeda tinha era de 10 copeques. Depois a prata não era 100% prata, né? Depois também tinha misturas com estanho, sei que o estanho fazia parte, e outros metais menos nobres, digamos assim. Mas foi assim que foi começando a diluição e a inflação do dinheiro romano, e isso esteve muito, muito ligado à queda do Império Romano. Portanto, não é novo a ideia de que quanto menos confiável é um meio de troca de um país ou de uma sociedade, mais caótica essa sociedade se torna. Exemplos de hoje em dia facilmente visíveis: Venezuela, Argentina, Zimbábue, Turquia, Líbano. O Líbano, para terem uma noção, num ano perdeu 90% do seu valor, a moeda libanesa, cujo nome não me lembro. Portanto, isto é uma forma de roubar a população. Percebes? Por intermédio de maior impressão de dinheiro. Porquê? Porque as pessoas continuam a ter o mesmo número, o mesmo valor na moeda libanesa, mas quando vão trocá-la, por exemplo, para dólares, né, que é a moeda internacional para fazer transações internacionais, né, mundiais, precisam de muito mais da sua moeda para adquirir o mesmo número de dólares. Né? Portanto, é uma forma de roubo, é um chamado imposto inverso, digamos assim. Porque não é uma questão de vocês pagarem mais, é uma questão do valor que vocês têm disponíveis dar para comprar muito menos. Né? E, portanto, só por aqui acho que dá para ter uma noção da complexidade do que é este tema, que eu não domino a 100%, como é óbvio, sei algumas coisas e quanto mais sei, mais me interesso. E mais percebo que não sei, quase. E também dá para perceber como este tema é muito importante se quisermos perceber a sociedade e a civilização e o que é também um dos principais tópicos da nossa conversa de hoje, a noção de riqueza, né? Que passa por aqui, não passa só por aqui, longe disso, mas que passa por aqui também. Acho que essa introdução é muito pertinente porque é difícil a gente falar, né, do processo do porquê que o dinheiro é importante se a gente não entender um pouquinho dessa história, de como é que foi essa evolução. O Fábio falou muito sobre isso no episódio sobre a Bitcoin. Lá tem mais informações em relação à origem do dinheiro, história do dinheiro, sobre as diferenças entre esses meios. Inclusive uma discussão, né, sobre o futuro do dinheiro, né, a questão das criptomoedas, do dinheiro digital. A gente tem uma discussão mais aprofundada lá. Não é o escopo do podcast de hoje, porque hoje a gente quer fazer, na verdade, uma ligação entre o dinheiro e o empreendedorismo e situar a riqueza, né, e situar essa ideia de riqueza que é tão desejada hoje, tão buscada pela maioria das pessoas, meio que fazendo uma ponte entre esses dois temas, né, esses dois assuntos que nós discutimos nesses outros podcasts. E uma coisa que eu acho que não tem como passar desapercebida, né? E se a gente quer falar, se quer se aprofundar no porquê que o dinheiro é importante para nós como seres humanos e também na nossa sociedade, a gente precisa passar pela ideia da evolução, da seleção natural e da forma como as sociedades foram se desenvolvendo. E
É importante dizer, né, que eu acho que é o óbvio que o dinheiro representa hoje, né, eu e o Fábio já tivemos essa conversa outras vezes, o dinheiro representa hoje, a busca pelo dinheiro representa hoje o que a caça e a recoleção representavam para os nossos antepassados. Então hoje, o seu trabalho, o esforço que você faz na busca do dinheiro, né, na busca da sua subsistência, ele é como se fosse um substituto, poderíamos dizer assim, da caça e da recoleção. Hoje ainda existem sociedades, né, sociedades não, né, mas algumas tribos que ainda vivem da caça e da recoleção, mas a maior parte da sociedade no mundo atual vive com base no capitalismo. Então, nós trabalhamos, vendemos as nossas horas, o nosso tempo, nosso conhecimento, uma habilidade, em troca de uma quantidade de dinheiro ou de algum bem ou alguma coisa que nos dê a capacidade de sobreviver, de viver. Normalmente, nós estamos falando, quando estamos falando de sobreviver, nós estamos falando de alimentos, estamos falando principalmente alimento e proteção, né? São as duas principais coisas, e depois vem a parte também da segurança para procriar, né? A gente tem a capacidade de passar os genes para frente. Então, acho que a maioria das pessoas não faz essa ligação entre o que a nossa espécie, né, a espécie humana, passou centenas de milhares de anos basicamente focada numa única coisa: caçar e recoletar e procriar. E o capitalismo tem quanto tempo, Fábio, sabe? Olha, o capitalismo foi, sei mais ou menos, surgiu, se eu não me engano, os primórdios do capitalismo são do século XVI, surgiu naquilo que hoje é conhecido como os Países Baixos, e foi, na verdade, uma forma inovadora de financiar as descobertas marítimas, não é? Ao passo que até aí o que acontecia, por exemplo, com os reinos de Portugal e de Espanha, era os reis cobrarem impostos, ou cada vez mais impostos, para conseguir financiar os descobrimentos, né, o expansionismo. Os holandeses pensaram numa coisa diferente, que foi perguntar às pessoas, propor às pessoas, quem queria investir algum dinheiro numa possível viagem, portanto, numa possível viagem que já estava pronta, né? Eles diziam, não sei como é que eles anunciariam, mas que era a Companhia das Índias, se não me engano. Era o nome, é muito conhecida essa empresa, considerada tipo a primeira empresa, se não me engano é isso. E caso, portanto, se as pessoas quisessem investir, não é, um valor X, caso a empreitada tivesse sucesso, depois seriam recompensadas com dividendos. Não é? E, portanto, foi uma forma diferente daquela utilizada pela Espanha e por Portugal para conseguir financiamento para as suas empreitadas, e foi uma forma que foi tão bem sucedida que explodiu e fez com que a Holanda os Países Baixos fossem durante algum tempo o país, a região o reino mais importante do mundo, e ainda hoje é uma das zonas mais ricas e bem-sucedidas do planeta, e cuja moeda foi também a moeda de troca mundial durante 100 anos ou mais, até ser substituída pela libra esterlina, não é? Pela Inglaterra, que depois, por sua vez, foi substituída pelo dólar, que por sua vez irá ser substituído pelo Império Chinês, Império Chinês, não é um império, mas é como se fosse, eu trato quase assim, que é algo que acontecerá em breve, parece-me quase já inescapável. Portanto, sim, foi os primórdios do capitalismo, que depois teve a sua, digamos assim, a sua validação intelectual com Adam Smith, o filósofo escocês, que viveu também, se eu não me quero enganar, eu acho que é século XVII, e que depois com os dois tomos, a Riqueza das Nações, eu por acaso já li o primeiro, faz digamos assim, a elaboração, e recomendo a leitura. É uma leitura difícil, mas é uma leitura muito prazerosa às vezes também. Eu tenho o primeiro tomo, se quiseres que eu te empreste, e que na verdade faz o cômputo e a junção e a preparação intelectual do que é o capitalismo, que depois, quando se fala em economia, fala-se em dois grandes nomes de economistas comumente chamados os pais da economia moderna, é o Adam Smith, e depois, 200 anos depois, cerca de 200 anos depois, é o Keynes. Embora sejam totalmente diferentes, a escola não tem nada a ver, mas pronto, são considerados dois dos grandes nomes da economia. Mas pronto, isto para responder à tua questão, sim, foi os primórdios do capitalismo, foi neste contexto. Então, falando da história evolutiva, nós tínhamos caçadores-coletores, né?
os pequenos grupos ou grandes grupos, não sei, normalmente entre 50, na média de 50 pessoas. E ali, o que ela era valorizado? Os caçadores eram valorizados, como hoje as pessoas que têm mais posse são também valorizados, porque tinham a capacidade de gerar subsistência para as fêmeas e para a prole, etc. Depois a gente passou para um período onde já começou a ver as trocas, né, entre, provavelmente, eu não sei exatamente quando é que começou a haver contato entre as espécies. A grande mudança, porque parece-me a mim que no tempo dos caçadores-recoletores, digamos que a interação entre tribos não era assim tanta, nem tão bem-vinda. As tribos eram muito tribais, não é? Muito dentro da sua prole, e na verdade é o advento da agricultura que vem mudar tudo, não é? É o advento da agricultura, segundo o que se sabe, que vem obrigar a muitas mudanças profundas, porque, pronto, primeiro porque deixamos de ser nómadas, né? E és obrigado a interagir ao longo do tempo com outros, com seres para além da tua tribo, daquilo que era inicialmente a tua tribo, não é? E depois porque te obriga à especialização do trabalho. Que é o quê? Que é, enquanto que tu na tua tribo, aquelas 50 pessoas, conseguem tudo o que é necessário para a sobrevivência, no advento da agricultura tu depois vais ter a especialização, porque já não é possível uma pessoa só fazer a sua roupa, os seus sapatos, plantar a sua comida, já não é possível, não é possível, nem é a forma mais sofisticada de o fazer. Então o que acontece? A especialização, eu começo a fazer só os sapatos e depois troco os meus sapatos pela roupa ou pela comida, né? Inicialmente era isto, né? Depois percebeu-se, o que se foi percebendo foi depois um problema também de valor, lá está, e de quantidades. Acho que falei deste exemplo, por exemplo, imagina que eu produzo sal, né? Eu crio sal e quero 1 quilo de carne, mas 1 quilo de carne para eu conseguir, o pastor que tem as vacas não me pode dar 1 quilo de carne, teria que matar uma vaca, né? Não pode dar e matando uma vaca, ele vai precisar dar-me 1 quilo de carne e o que é que faz com o resto da carne? Partindo do pressuposto que não consegue comer todo, né? Portanto, depois foram dificuldades práticas que mostraram que era preciso um meio intermédio de troca, não é? Mas daí que a agricultura seja considerada, se calhar, a primeira grande revolução humana, pelo menos dos tempos modernos, não é? E para tu teres uma noção, obrigou também a noção de contabilidade, não é? De contabilizar o que era produzido. Foi essa necessidade de arranjar uma forma mais, digamos, mais prática e que durasse durante mais tempo de contabilidade, que levou à invenção da escrita. E o que é interessante. Porque se calhar, se tu não pensares nisto, podes pensar que a principal motivação da escrita podia ser a indagação filosófica ou artística ou o que seja. Não, é uma coisa muito prática. É apontar o que é que foi produzido, o que é que está guardado, o que é que foi vendido, percebes? Essa foi a primeira grande... Nos episódios que nós já gravamos, praticamente todos a gente já chegou e várias vezes a essa conclusão, né, que as pessoas só pensam em coisas abstratas quando elas têm o resto resolvido, né? Então, Exatamente. praticamente tudo na vida do ser humano é prático, exceto quando a gente já tem dado como certo as questões relacionadas à sobrevivência. Então, quando a sua vida está em risco, você não sabe o que vai comer amanhã, você não tem segurança, o objetivo, o seu foco está todo virado para isso. A partir do momento que a gente tem essas coisas minimamente resolvidas, como é na sociedade atual, pelo menos na maior parte do mundo moderno, a gente vive dessa maneira, né? As pessoas têm pelo menos o mínimo, né, para sobreviver. A gente começa a ter outras questões. Nós falamos também num outro podcast qualquer, que eu não lembro agora qual é, sobre o fato de que a maioria dos grandes pensadores e dos artistas ou tinham um patrono, né, ou vinham de famílias mais abastadas e tal. Mas é importante essa visão da parte evolutiva para a gente entender o que o dinheiro representa na nossa vida hoje, porque pode parecer que isso é uma coisa muito moderna, e desde que o mundo é mundo, tudo que está relacionado à capacidade, né, a capacidade de prover sobrevivência, segurança, é colocado como uma coisa nobre e te diferencia dos demais.
e não precisa pensar muito sobre isso, que é só a gente olhar, por exemplo, no caso, qualquer mulher, isso não é. Agora, as feministas não me batam, mas se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, qualquer mulher tem na gênese dela, vamos dizer assim, ela vai sempre preferir, o impulso inicial vai ser sempre para preferir um homem mais forte, no sentido de capaz de prover a segurança, um homem mais forte, no sentido de capaz de prover a subsistência. Isso está na gênese da mulher. Do mesmo jeito que está na gênese do homem olhar para mulheres que ele considere que tenha capacidade procriativa, vamos dizer assim. Então, isso não é uma questão só cultural. Pronto, aí depois que a gente tem as outras coisas todas resolvidas, aí a gente começa a pensar nessas coisas de forma mais profunda. Mas o impulso primário é esse, né? O primeiro impulso que a mulher tem e que o homem tem está relacionado a isso. Então, entender isso é importante para a gente trazer isso para o mundo atual, porque hoje as escolhas, né, do que tem valor para nós está muito baseado nessa base, evolutiva, né? Que o valor está ligado diretamente, talvez nós não percebamos assim, mas está ligado diretamente nas questões que estão relacionadas à sobrevivência. Ainda que nós não precisemos mais dessas coisas para gerar a sobrevivência. Isso mostra o quão forte são as nossas a nossa programação genética, né, ao ponto de determinar praticamente a forma como nós qualificamos hoje o que é bonito, o que tem valor, está muito relacionado com essa parte evolutiva. Então, ao meu ver, né, o valor hoje ele está completamente ligado a essas questões que foram aí preservadas, né, através da seleção natural, que nos acompanharam aí durante todo o processo de evolução da humanidade, né? Sim, pá, se quiseres resumir em uma frase, o, o máximo que o dinheiro te pode dar, ou a motivação máxima que faz com que as pessoas, sobretudo os homens, nestes dois é sobretudo os homens, porque a questão da mulher trocar o seu tempo por dinheiro é mais recente, digamos assim, não é? A mulher trocava o seu tempo, sim, e sempre trabalhou muito e sempre foi importantíssima na vida doméstica, mas não tanto pela subsistência da casa em si, mas quanto pela subsistência da prole e da, digamos, da unicidade da casa, se é que possamos dizer assim. Mas se quiséssemos resumir numa frase, diríamos que tudo leva, ou o objetivo último é o poder e sexo. Sexo e poder. Okay? No homem é claramente isso. É claramente isso. E tanto assim é que o materialismo hoje nos homens é para demonstrar poder, não é? E com isso conseguir, para além de implantar, ou a possibilidade de implementar visões suas no mundo, é conseguir ter um acesso fácil a sexo. E na mulher, diria eu, que o materialismo leva a fazer com que a mulher se torne o mais visível possível, né? O mais brilhante possível, né? De forma a chamar a atenção ao máximo, ao maior número possível de parceiros. Claro, isto é uma forma muito básica e estamos só a falar aqui a um nível que eu acho que está incompleto, sim, mas que é abrangente, parece-me. De um ponto de vista mais materialista. Eu acho que é muito por aqui. Depois é verdade que há coisas que fogem um bocadinho disto e que depois também iremos falar, tem mais a ver com o ponto de vista espiritual e artístico, que eu acho que, imagina, porque eu acho que há coisas que são muito importantes e não sei se está diretamente relacionado com a questão do valor, até como temos falado até agora, por exemplo, um caráter forte, um bom caráter. Ao mesmo tempo, um bom caráter é importantíssimo nos negócios, não é? Porque se eu confiar em ti, Atos, é mais provável eu estar disposto a fazer uma parceria contigo, a ser teu sócio, a fazer um negócio contigo, do que se eu não confiar em ti, não é? Portanto, aqui a confiança também tem o seu valor, não é? Também tem aqui o seu... E lá está, o caráter é também uma forma de valor e de riqueza, digamos assim. Assim como é, se quiser outros exemplos, o bem-estar físico, a saúde física também é para a pessoa, porque
pode permitir à pessoa ter uma vida de maior qualidade, mas é também para os outros porque veem que esta pessoa está disposta a passar por esforços e dificuldades e tem a disciplina de ter de ser saudável, não é? Quer dizer que se calhar pode também ser mais confiável, digamos assim. Não sei se estou a usar a palavra certa, mas pode demonstrar aqui algum tipo de caráter, percebes? Depois, claro que pode depender em que género de negócios ou de parcerias estamos a falar, não é? Mas parece-me que pode ser muito por aí. Lá está, aqui nós estamos a abrir muito portas e há coisas que eu estou a pensar, não é bem pela primeira vez, mas a falar alto pela primeira vez. Portanto, lá está, se houver pessoas que não concordem, pá, excelente, apontem aí nos comentários, digam o que é que está a falhar, porque nós estamos aqui também nesta onda da exploração, que é sempre interessante. Eu acho que o... É quase, no caso do homem, tudo que está relacionado à riqueza, a ocupar um lugar de destaque, são as penas do pavão. Para o homem, tudo que ele faz, de certa forma, é o que o Fábio falou, poder e dinheiro. Para as mulheres, eu já acho que é... Aliás, poder e dinheiro não, poder e sexo. Para as mulheres, eu já acho que é só poder. Eu acho que as mulheres veem a riqueza tanto quanto a conquistada por elas, quanto a que elas obtêm através de um parceiro, com o objetivo de obter poder. Poder para estarem seguras, percebe? E o homem ainda tem essa questão, porque o poder do homem no final, normalmente, né, no final, ele tá voltado para o sexo, ou para ser notado de alguma forma, que pode substituir ali o sexo. Às vezes o cara não é nem tão interessado em sexo assim, mas ele precisa ser notado, ele precisa ser percebido. E a mulher já tem essa busca da percepção, ela de forma generalizada, tá bem? Não estou dizendo que são todas as pessoas, mas as mulheres buscam ter se colocarem nessa posição de ser percebidas pela beleza delas, normalmente pelo corpo, enfim. Pode ser intelectual também, mas as mulheres vão por uma via diferente. O homem, normalmente, o poder é para obter sexo ou para obter um tipo de notoriedade que, por exemplo, o homem não busca. Hoje é comum isso, né? Mas os homens com corpos mais trabalhados, mas normalmente esses corpos mais trabalhados não é para que ele seja percebido pela beleza, mas sim pelo poder que um corpo mais trabalhado representa. Força, diferenciação dos outros homens. E de certa forma a noção de que tu não podes comprar um corpo trabalhado, de certa forma. Podes comprar alguns atalhos que te levem ao corpo trabalhado, não é? Os suplementos certos. Aqui vamos colocar de lado todo o tipo de substâncias ilícitas que tu tomas, fogo. Qual é a palavra? Esqueço-me sempre da palavra. Os esteroides. Tudo que é ligado a esteroides. Os asteroides. Os asteroides. Porque não é necessário para um homem ter um físico cuidado e bonito. Mas vamos tirar essa parte lá e dizer que mesmo que tenhas dinheiro e tempo, não é mais fácil conseguir esse físico, mas ainda assim não o podes comprar, de certa forma, não é? Tens que meter esforço e tens que meter tempo. Podes ter algumas vantagens, porque podes treinar num sítio com melhor qualidade e teres acesso aos melhores suplementos, é verdade. Mas ainda assim tens que meter tempo e esforço. E daí também ser, de certa forma, valorizado por isso, parece-me. Porque se fosse uma coisa que pudesses comprar no supermercado, se calhar não teria grande valor, entendes? E portanto... Mas por que o esforço, o tempo e o esforço é valorizado nesse caso? Porque porque é esforço, e o esforço é quase sempre valorizado quando os resultados desse esforço são visíveis, não é? E são positivos, digamos assim, são positivos esteticamente, são positivos. Na sua opinião, o esforço é valorizado? O investimento do esforço e do tempo, ele é tido como uma coisa de valor? Porque demonstra caráter, né? Demonstra que perante dificuldades que sintas ou desconfortos, tu continuas, né? Quando o teu imperativo biológico é que não o faças, né? Falámos também já um bocadinho disso, né? Muito provavelmente a ideia que temos que era que os caçadores-coletores estavam muito em forma de maneira geral, mas não é porque queriam, é porque era um resultado direto da sua sobrevivência, né? De ter que caçar e de ter que fazer N atividades, né? Que hoje já não são precisas.
Eu acho que descendo um degrau aí, descendo um nível, eu gosto muito da ideia da psicologia evolutiva e eu vou buscar muito da minha fonte de pensamento nessa psicologia. Não acho que é tanto uma questão de caráter. Talvez seja o que eu vou dizer, seja o que querias dizer por outras palavras, mas eu acho que quando a gente vê esforço em outra pessoa, e é por isso que o empreendedorismo, uma pessoa que se destaca, que ocupa um lugar de destaque, um atleta, ele é tido como uma pessoa especial, né, uma pessoa diferenciada, por quê? As pessoas que demonstram capacidade de disciplina, esforço, para conquistar alguma coisa que está acima da média, o que elas estão mostrando para nós? Que elas são capazes de caçar e recoletar, percebe? Que elas são capazes de, num ambiente de dificuldade, serem mais capazes de prover subsistência. Então, de, toda vez que eu penso nisso, eu vou voltar nessa mesma premissa. E aí depois a gente vai colocando camadas em cima disso. O que o Fábio está falando é completamente... É como se fosse uma camada por cima, acrescenta um nível de densidade, né? Mas quando a gente vai descascando, a base para mim me parece sempre essa, a capacidade de sobrevivência. Ou no caso, quando as mulheres veem esse valor num homem, a capacidade de prover a segurança e a sobrevivência para ela. E aí depois a gente vai colocando outras camadas, até porque o mundo se sofisticou muito, né? A sociedade mudou, a forma como nós vivemos mudou, e ela precisa de outras habilidades que vão sendo colocadas por cima dessa. E aí a gente consegue. E até mesmo nesse caso, por exemplo, essas pessoas que nós vemos como mais capazes de colocar um determinado nível de esforço, nós também vemos essas pessoas como mais capazes de se adaptar a esses outros ambientes. Por exemplo, desenvolver capacidades de relacionamento, ou desenvolver, sei lá, outras habilidades que são precisas e necessárias para que a gente sobreviva e viva bem, né? No estilo de vida que a gente tem atualmente. Então, acho que vamos sempre rodar, e pronto, era um dos pontos que a gente tinha aqui para definir, né? E eu vou até fazer a pergunta para o Fábio. Na sua opinião, Fábio, tendo em vista o que a gente já falou e do seu próprio ponto de vista, as leituras que já fizeste, por que é que o dinheiro, né? Por que a riqueza é tão importante para nós, como indivíduos? A riqueza serve o que se... Deixa eu só fazer uma pausa antes aqui, porque a gente não definiu a ideia de riqueza, né? E aí a gente poderia entrar em outros. Riqueza para um não é o que é riqueza para outro. Né? Uma pessoa pode se sentir rica ganhando 3 mil euros por mês, a pessoa pode se sentir pobre ganhando 100 mil euros por mês. A riqueza é a noção da abundância, em primeiro lugar. E essa abundância é material, claro, como nós sabemos. Estava a falar de camadas, é a última camada, né? É material. Mas para essa abundância material se manifestar e continuar, tens que ter outro tipo de abundâncias. Tens que ter a palavra abundância, podemos trocá-la agora aqui por saúde ou bem-estar, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, e também ter sempre, se queres continuar um bocadinho na senda dos caçadores-recoletores, esta noção de risco também, que na verdade era um risco que cada caçada devia ter esse risco, não é? Só que na verdade é que, lá está, quando falamos de risco, outra vez, já falámos disto, é sempre a noção do o que é que acarreta mais risco, não é? Eu ir caçar e em 10 ou 20 um poder morrer, ou não irmos caçar e morrermos todos à fome, ou destinados a comer bagas e 4 morrerem à fome porque não há bagas suficientes para toda a gente, não é? Onde é que está o maior risco? Né? Então o maior risco está em não ir. Então temos que ir, apesar de ser muito arriscado. E hoje em dia é um bocadinho isso depois também, e que isso fala diretamente um bocadinho com o empreendedorismo. Né? Se calhar não é uma questão de vida ou de morte, mas é uma questão de conseguir, ou de tentar, pelo menos, ires um bocadinho mais além naquilo que são as tuas capacidades. E, portanto, a riqueza... o teu primeiro milhão tens que fazê-lo dentro da tua cabeça. É aí que fazes o primeiro milhão. Tu tens que ser milionário dentro de ti antes de teres 1 milhão na conta. Porque se por algum motivo esse milhão na conta te cair, esse 1 milhão te cair na conta antes de seres milionário por dentro, esse milhão vai muito rapidamente. E por isso é que nós temos N exemplos de pessoas que ganharam Totobola, Totoloto ou Euromilhões e que voltaram a pobres outra vez. Ou que jogadores da bola, também há muitas histórias de jogadores da bola que foram internacionalmente conhecidos, grandes estrelas, e que depois ganharam rios de dinheiro, mas que nunca o souberam investir como deve ser e perderam no todo. Não é? Portanto, a riqueza, antes de mais, com todos aqueles exemplos que eu disse,
começa dentro de ti e o primeiro milhão tem que ser feito dentro de ti. E conseguindo esse passo, podes ou não conseguir essa abundância material, mas tens porque nem tudo depende de ti, mas tens uma grande vantagem competitiva em relação a grande parte das outras pessoas. Então, pronto, definida a riqueza como... Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Nós, no episódio sobre empreendedorismo, nós falamos muito sobre essa questão da mentalidade, né? E basicamente, eu evito o termo mindset porque ficou um termo muito banalizado, né? Mas não só no empreendedorismo, não só relacionado a dinheiro, em qualquer uma em qualquer um dos setores da sociedade moderna, onde você tem pessoas que alcançaram um nível de diferenciação dos demais e conseguem manter esse nível de diferenciação, você vê que tem ali uma mentalidade diferenciada do resto, né? Um jeito de pensar. Mas pronto, aí a gente tem uma N outras coisas que colaboram para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, a influência da sorte e tal. Esqueci-me também da riqueza emocional, é muito importante, atenção. O amor da tua família, dos teus entes queridos, de relações próximas com amigos que partilhem objetivos semelhantes aos teus e tenham hobbies semelhantes aos teus. Isso tudo faz parte da riqueza. Sim. Nós poderíamos definir a riqueza como um estado de prosperidade nos principais setores da vida, né? Em tudo que está relacionado diretamente à sua vida, que seriam isso, saúde, relacionamentos, relacionamentos interpessoais e interpessoais, né? Intrapessoais e interpessoais. Saúde é o físico, mental, para as pessoas que são mais dadas à espiritualidade, e abundância financeira também, né? Pelo menos o suficiente, né? Nós poderíamos considerar que separar o luxo do conforto é muito importante, né? O mínimo necessário para a pessoa ter uma vida confortável, né? Que se ela precisar de um atendimento médico, isso eu já considero como riqueza. Agora, daí para cima a gente entraria, por exemplo, ter um iate de 5 milhões, coisas que não são necessárias, eu já consideraria isso na área do luxo. Não seria, tá para além da riqueza para mim, da riqueza financeira. Até porque tem muita gente que tem luxo e não tem riqueza. Então, tendo aí essa definição muito rasa, né? Mas pronto, só para a gente ter aqui uma base para a gente definir o que seria a riqueza. Na sua opinião, Fábio, por que a riqueza é tão importante para nós, para o indivíduo, para você, para o Fábio Nobre? Por que a riqueza é importante para você, Fábio Nobre? Sim, claro. Nos moldes em que a definimos, claro que sim, não é? Porque é de certa forma o que ajuda a dar contexto, não quer dizer sentido, contexto à minha vida, não é? Saber que sou amado e que amo e que tenho a possibilidade de explorar as minhas capacidades e que há motivos pelos quais vale a pena levantar-me da cama e por ter saúde, tanto mental como física, isso é riqueza. Depois, entramos aqui se calhar numa outra questão que é a riqueza como também forma de distinção social, não é? Aquilo que antes era conseguido à base na verdade, é à base das mesmas coisas, não é? Porque há muita ideia de que um alfa é um dos mais fortes e dos mais perigosos e dos mais terríveis, mas não, um alfa é sobretudo um macho, um homem ou um macho, dependendo do que estamos a falar, porque é similar em todas as espécies, que tem a capacidade de relação. No caso humano, tem a capacidade de compreender, de se relacionar, de ouvir, de pôr em relação, portanto, tem que ter muitas das características mais primitivas, digamos assim, mas tem que ter muito disto, da compreensão, da solidariedade, da capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse é que é o tipo de pessoas em que as pessoas fazem mais confiança, não é? E outro tipo de riqueza, pois, mas falámos, que é as relações interpessoais, não só com a família e amigos, mas também com a tua comunidade, não é?
da maneira em que... Há uma frase que se diz que eu não concordo a 100%, mas acho que tem qualquer coisa. E diz algo como: quando perdes dinheiro, não perdes nada. Quando perdes a tua saúde, perdes um pouco. Mas quando perdes o teu caráter, perdes tudo. Porquê? Porque, neste sentido, como é óbvio, tenho algumas dúvidas em achar que o caráter é mais importante que a saúde, dependendo de qual é o problema de saúde, claro. Mas percebo no sentido em que o caráter é aquilo que te permite estabeleceres uma relação com o outro. Uma relação de intimidade, uma relação de confiança, uma relação profissional, seja o que for. De alguma forma, o outro tem que saber que tu és confiável, ou que és responsável, ou que és honesto, ou que estás a horas, para que possa crescer uma ponte, né? Para que depois também, e que isso é uma forma de riqueza, né? O chamado em inglês é network, né? O network, que é a tua rede de contactos e de potenciais ligações que podem alavancar a tua riqueza em todos os aspectos. Riqueza do ponto de vista do respeito na comunidade, que depois pode levar também à riqueza mais material, né? Portanto, para que é que eu, Fábio Nobre, quero ser rico? De certa forma, em muitos aspectos, eu já sou rico, não é? A pergunta pode ser: porque é que eu quero ser mais? E mais aqui, sobretudo no aspecto em que eu sou menos rico, se calhar, que é o aspecto material. E na verdade, não. Se considerarmos 100% da população humana, eu acredito que esteja para aí nos 20% mais ricos do mundo. Portanto, é porque, de certa forma, a busca por melhores condições materiais neste momento é uma parte do que me motiva. Não sei se é a parte maior, duvido, não me parece que seja a parte maior. Eu acho que pode surgir mais como consequência de eu melhorar noutras áreas. Se eu melhorar a minha forma de me. Ou melhor, se eu tentar explorar melhor as minhas capacidades enquanto empresário, por exemplo, empreendedor, e explorar melhor a potencialidade de relações que eu tenho interpessoais na minha comunidade, se calhar o resultado será mais abundância material, percebes? Claro que, imagina, eu não tenho uma casa própria, eu gostava de ter uma casa própria, só que lá está, aqui depois é sempre preciso muito cuidado com essa armadilha do mais, não é? Porque depois tens uma casa própria, queres uma casa maior fora da cidade, trocas essa, e depois tens um carro, mas queres um carro melhor, portanto há sempre algo, há sempre a cenoura à frente do burro, não é? É esse o grande cuidado que temos de ter, mas ao mesmo tempo também precisamos da cenoura à frente do nariz, porque se comemos Olha, a cenoura... vou acrescentar uma nova definição à riqueza. Riqueza é, além disso tudo que nós já falamos, você ser capaz de não precisar de mais. A partir do momento que você tem o necessário para a sua subsistência e é capaz de viver sem precisar de mais, não quer dizer que você não tenha mais, percebe? Sem viver em busca do mais, isso pode ser uma grande definição de riqueza. E é uma das coisas que eu tento trabalhar na minha vida. Então, Fábio, no caso aqui, a riqueza, mais riqueza, né, principalmente do ponto de vista financeiro, ela, no seu caso, ela é mais importante. A grande importância dela hoje na sua vida seria por causa do desenvolvimento, para desenvolver as suas potencialidades, é isso? Como consequência desse desenvolvimento das potencialidades, acho eu. Então Sabe, a riqueza seria a medalha. Sim, sabes que em muitas vezes eu acho que a riqueza material, e vamos para facilitar o dinheiro, né? Depois com o dinheiro fazes o que tu quiseres, é de certa forma um sinalizador da melhoria das tuas competências. Porque há muito poucas formas de tu ganhares mais dinheiro fazendo pior. Percebes? Quanto melhor for à partida, quanto melhor fores a fazer algo, melhor serás recompensado por isso, não é? Percebes? Sim. E portanto é um sinalizador deficiente em muitos aspectos, porque senão o que a gente teria aqui a dizer é que as melhores pessoas do mundo seriam as mais ricas do mundo materialmente, não é? Aqui melhores pessoas do mundo do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista do caráter, e não tenho a certeza absoluta que seja assim. Aliás, estou muito longe de ter essa certeza. Portanto, está longe de ser um sinalizador
100% confiável, mas eu acho que até certo ponto ajuda a sinalizar algo. Acho que Agora, nesse caso aí a gente pode abrir uma aspa que é as pessoas não são recompensadas por fazerem algo bem, mas por fazerem aquilo que as outras pessoas querem bem. Não é para fazer exato. por fazer o bem, percebe? Porque hoje, por exemplo, a Pois gente não, vê tu até podes ser o melhor a fazer coisas más, a traficar um armas, não dealer, é? O dealer, eu tenho mais dúvidas se um dealer é uma coisa má. Tenho, sério, literalmente, tipo, um Pablo dealer tá, Escobar. pronto, ok. Aí um Não extra precisa ser, de violência, né? Para não garantir precisa os nem teus ser um negócios. Pablo Escobar. Um Pablo Escobar, a gente pode pegar outras, por exemplo, um Mark Zuckerberg da vida. Vocês acham realmente que óbvio que há coisas muito positivas, né? Mas eu tenho dentro de mim uma grande parte de mim me impulsiona a dizer que as redes sociais são muito piores do que melhores. Trouxeram muito mais coisas negativas e vão trazer ainda mais do que positivas. Acho que a gente poderia viver bem sem isso, sabe? Mas essa E, noção surgiu um bocadinho depois do aparecimento das redes sociais. Porque aquela claro, questão do aproveitamento dos dados e dessas coisas todas, de início, eu acho que nem os fundadores tinham pensado nisso. mas Aliás, eu, do que eu percebo da Google, eles não estavam nada em boas condições financeiras nos primeiros anos, até o momento em que perceberam que podiam monetizar dessa forma, né? Recolhendo dados das pessoas, percebes? E foi aí que mudou tudo, do ponto de vista da direção das tá redes lá. sociais. É mais bem pago quem entrega, por exemplo. Não é mais bem pago o cara que planta a melhor alface, a mais verdinha, lá no quintal dele, biológica. Quem é que é o mais? É quem entrega sabor, mano. É McDonald's, percebe? O cara da horta. Que grande conglomerado no mundo, pelo menos eu não conheço. Se alguém conhece, coloca aí. Que grande franchise no mundo existe de comida saudável? Certo, então o que é que o dinheiro recompensa? Eu concordo contigo. Vamos aqui dar aqui o espaço naquilo que eu tinha a dar. Eu disse que era um dos melhores sinalizadores da competência. Se calhar a competência é. Não, ele é Porque, um sinalizador. Isso de é um quê? fato, também concordo. De que você está fazendo alguma coisa do jeito que as pessoas esperam que você faça. Percebe? Porque a regra é clara: se você quer ganhar dinheiro, se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que entregar valor. E entregar valor não é o que você acha que é certo, ou que os manuais de ética e moral dizem que é certo, mas o que as pessoas querem. E é por aí, não é à toa que a indústria do tabaco, a indústria do álcool. Entregar valor não às pessoas no geral, mas entregar algo a um grupo de pessoas que possa usar esse algo, né? Porque no caso das redes sociais, né? Não é para o bem das pessoas, certo? Não é algo que as pessoas queiram ver os seus dados usados contra si, de certa forma. Mas Na verdade, aos anunciantes que viram que aquilo podia ser uma enorme mais-valia para potenciar os mas seus as redes negócios, né? sociais entregam um valor para quem está lá dentro, né? Que é o valor de ser notado, o valor de poder Certo? criar uma Certo? persona e tal. Certo. E eles conseguem monetizar isso de uma outra forma, né? Para mim, a grande sacada do marketing, né? E essa ideia do. Pensa bem, eu, você, todo mundo trabalha para o Zuca. Sabe? A gente está lá trabalhando, produzindo conteúdo para aquele infeliz fazer jiu-jitsu. E pronto, e de graça, a grande maioria das pessoas está fazendo isso de graça, todos os dias. Imagina, as pessoas gastavam fortunas para poder comprar um horário na televisão. Aí o Zuca foi lá e criou. O Zuca e o YouTube também, né? Criou lá um espaço onde você podia colocar o que você quisesse. Ok, agora eu vou fazer esse monte de gente trabalhar para mim. Cria um sistema que é fantástico, porque só progride quem gera valor, e quem gera valor é quem entrega o que as pessoas estão querendo ver, tanto é que os algoritmos funcionam nesse sentido. Você não entregou o que as pessoas querem ver, e isso aí é complicado, porque é um ciclo aonde eu não sei jamais se as pessoas querem ver isso ou se elas estão vendo isso porque alguém falou que elas devem querer isso, percebe? E já chegou num nível que a gente não sabe. Enfim, o certo é que tá todo mundo trabalhando para esse sistema e eles monetizam isso capturando os dados e vendendo. Não é nem tanto, né, porque pelo conteúdo em si, eles não ganham nada. Né? O que o YouTube, o que o Instagram, o que o Facebook ganha com o meu post? Nada. Ganha, Ganha a ganha entrada dos seus dados, né, o tempo que você passou lá, os seus interesses, mas os com seus o interesses. conteúdo em si, com o Não, conteúdo.
Eu acho que sim, porque imagina, se o teu conteúdo mostrar que tu és mais suscetível de encaixar naquele tipo de definição para o anunciante X, né? Exatamente. Imagina, O conteúdo é só uma ferramenta para fazer que as pessoas entreguem aquilo que tem valor. Percebe? exatamente. Que as pessoas deem lá, deixem lá. Então é a isca, né? Poderíamos dizer assim. A isca é o conteúdo. Então você entra, Hum. deixa ali, mostra quanto tempo você está disposto a gastar com aquele tipo de conteúdo, qual o interesse que aquele tem para sua vida, e aí, enfim, você vai. Aí a plataforma vai monetizar através disso, né? Tanto é que eles pagam Exatamente. por tempo, por views, e, enfim, no caso do Instagram e das propriedades da Meta, nada, né? Você não ganha nada com isso. Você tem que gerar valor Agora, ali, vender algum produto, algum serviço. um problema que podemos dizer que existe, de certa forma sempre existiu, mas que acho que agora está um bocadinho exponenciado, é o problema do materialismo excessivo, não é? Que neste momento é mais importante, parece-me. é, Se tiveres um Lamborghini, tens mais possibilidades de ter parceiras sexuais do que se fores um homem íntegro, não é? Um homem de princípios e vamos assumir que o homem que tem o Lamborghini não é, para ser mais fácil, por exemplo, não é? Que conseguiu o Lamborghini por intermédio de chantagens ou o que seja, pronto. Coisas que, do ponto de vista moral, são muito questionáveis. Ainda assim, esse homem vai ter mais possibilidades de conseguir sexo à partida do que um homem íntegro, né? Um homem que tente fomentar, sobretudo, as características honestidade, genuinidade, aquelas coisas que quase todos nós valorizamos, né? O que é engraçado, estás a falar isso, eu já estou pensando nas moças, na mulherada fazendo os comentários aqui, eu não dou para esse cara e tal. Você não dá, mas outras 1000 dão, percebe? O problema é, a grande maioria das mulheres vão ter isso como um item de valor e vão se dispor a se relacionar com essa pessoa, porque, volta lá, são as penas do pavão. Mostra que é uma. Primeiro, é um cara que as outras mulheres vão desejar ter, então já gera valor, porque se todo mundo quer e só uma pode ter, é escasso, tá aí, ó, é a moeda, é escasso, só existe um cara desse, né? Pelo menos esse cara só existe esse, existem vários caras com Lamborghini, mas esse só existe esse. Não é comum, eu não conheço ninguém pessoalmente que tenha um Lamborghini. Exatamente. Não conheço. Conheço gente que Porquê? tenha Porque o muito dinheiro. Lamborghini é escasso, né? Não, repara, não é bem a função do Lamborghini, porque a função do Lamborghini é feita pelo Renault Clio, levar do ponto A ao ponto B, em que possas levar mais pessoas ou algumas, se calhar pior que o Renault Clio, né? Porque se calhar consegues meter menos bagagens e menos, né? Portanto, não é em relação à função da coisa em si, não é? Ao seu, há bocado falámos disso da maçã, não é? O seu valor intrínseco. Não é. É a forma em como é percepcionada, porque enquanto que há não sei quantos milhões de Renault Clios, há alguns milhares de Lamborghinis. Portanto, a noção de escassez, que serve para Me o faz. Lamborghini. Se Me todos tivéssemos ter faz. Lamborghinis, né? E com os mesmos designs e o que seja, a noção de escassez é muito importante. A partir do momento em que deixa de ser escasso, deixa de ser assim tão interessante. Sabes? Serve para o Lamborghini, serve para o Rolex, né? De milhares que tens no pulso, quando um relógio de 50 euros faz igual ou melhor, né? Mas Me não é um custa Rolex. acreditar que a maioria das pessoas que tem esses bens de luxo, me custa acreditar, não estou dizendo que não seja possível, que elas têm esses bens de luxo por causa de um desejo pessoal, percebe? Eu acho que na maioria das vezes isso é uma plaquinha de status, percebe? Eu faço parte desse escalão. Mas o E o que status é mede que eu tô... é muito importante porque fala com a noção de hierarquia da nossa. E a hierarquia está presente em todas as espécies, praticamente. Aliás, é um ponto em que o Jordan Peterson cai muito, e muitas vezes de forma errada, porque ele compara lagostas, mostra, porque só pelo facto. Nesse aspecto, talvez, só por o facto de haver hierarquias nas lagostas e as lagostas serem seres muito antigos, né? Existem há milhares de milhões de anos. Isso mostra como a hierarquia está arraigada, né, em quase todas as espécies. Nesse aspecto, acho que se pode fazer essa ligação, mas ele depois faz outras ligações meio malucas. E, portanto, temos que aceitar, sim, a noção de hierarquia. Tu imagina, se tu deixares 10 homens que não se conhecem fechados num espaço, vais ver que a primeira coisa é, das primeiras coisas,
tentarem perceber quem é a pessoa cuja palavra pode valer mais, quem é a pessoa, percebes? E a mesma coisa com miúdos. Após que se deixares 10 miúdos também fechados assim, de 10 miúdos de 10 anos, digamos, já tem aqui, vai ser muito parecido, entendes? Portanto, com lobos já de ser muito parecido, com quase todos os tipos de machos, pelo menos mamíferos, diria eu, e até aves. Não me surpreenderia nada, pode haver exceções, mas não me surpreenderia nada que esta fosse a regra, percebes? Portanto, a questão de hierarquia é importante e o status fala diretamente com essa noção de hierarquia, não é? Sim, e no caso do Lamborghini, por exemplo, quando você deu esse exemplo, a primeira coisa que eu vejo, eu volto direto para a questão da parte evolutiva, né? Que é quem é a pessoa aqui dentro desse grupo que tem mais capacidade de nos levar mais longe, de fazer com que a gente consiga sobreviver, de fazer com que a gente esteja num ambiente. Ora bem, Quem tem o maior nível de percepção. E quando você vê uma pessoa que tem uma condição financeira diferenciada, e isso já está muito. Já pertence muito à nossa cultura, né? Hoje a gente já vê isso como uma verdade, que as pessoas que têm mais dinheiro são mais perspicazes, são mais inteligentes, são mais N coisas, e, portanto, elas são mais dignas de terem a nossa atenção, de terem o nosso respeito, de que a gente as sigam, né? A gente as considere como líderes, e pronto, e elas acabam tendo mais autoridade por isso, mesmo que não seja. Né? Mesmo que não seja. Tanto é que quando a gente vê uma pessoa, isso é muito comum, quando a gente vê uma pessoa que tem grandes posses, mas não foi conquistada por ela própria, a primeira reação que a gente tem é de desprezo. A gente tende a diminuir a pessoa, porque sim, esse é cara verdade. não merece o que tem, está no lugar errado, conquistou isso. Essa questão que estavas a falar do nós automaticamente, mais ou menos automaticamente, colocarmos essa pessoa num lugar de pseudo-autoridade ou proto-autoridade, acontece também um bocadinho parece-me, com os intelectuais, né? Nós prezamos, eu pelo menos prezo a opinião de alguns intelectuais, que acho que não são ricos ou não são incrivelmente ricos, mas pela sua capacidade de pensamento, né? Ou pela sua capacidade de abstração, e eu dizer que eu dou valor não importa muito, porque eu sei que li acima da média, mas eu acho que as pessoas em geral, mesmo as pessoas que não estão tão dentro desse mundo, quando ouvem um intelectual cujo nome é conhecido um pouco por toda a gente, né? Mesmo por aqueles que não leem a sua obra ou não conhecem a sua obra, eu acho que as suas palavras tendem também a ter um bocadinho esse. Né? Imagina, os líderes da opinião, né? Que vão aos telejornais e não sei o quê. Não são propriamente super ricos, tipo, olha, em Portugal, estou-me a lembrar, por exemplo, do Marcos Mas Mendes, ou, percebes? esse é o princípio de autoridade que a gente usa, por exemplo, dentro do marketing, né? Por exemplo, principalmente o marketing de infoprodutos ou marketing digital, que a gente tem formas da pessoa obter autoridade. Essa autoridade pode ser obtida por ela própria através de um esforço. Normalmente, ela tem uma história de vida e essa própria história ela testemunha de que essa pessoa é competente em alguma coisa, ela é capaz, ela superou alguma coisa. A gente tem a autoridade transferida, né? Quando alguém ou uma entidade, por exemplo, uma universidade, me confere um título, então eu tenho uma entidade que é considerada uma autoridade me transferindo, ou então uma outra pessoa. Por exemplo, o Fábio é uma autoridade num determinado tema, ele vira e fala, olha, o Atos é o cara assim, assim, assado, é o cara que sabe tudo disso, e transfere essa autoridade para mim, e tem umas outras contas que agora não me fugiu à mente. Mas é a questão da ideia de autoridade. No caso do intelectual, a gente parte do princípio, né, de que essa pessoa, primeiro que é escasso, não tá caindo autoridades intelectuais aí, você bate numa árvore e não cai 10, né? É um negócio raro, porque pensar é difícil, é uma profissão complicada, né? Uma profissão que exige muito e muitas vezes exige a própria vida do pensador, e as pessoas não estão dadas a isso. Agora, as pessoas desse meio que percebem o valor que tem o pensamento, conferem a essa pessoa um status de autoridade. Então, a autoridade também é muito parecida com o valor que nós damos ao dinheiro. É uma coisa que ela é reconhecida pelos outros, ou por transferência, ou por algo que a gente percebe que aquela pessoa faz, ou no marketing a gente chama de validação social, né? Que é quando muitas pessoas validam, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, aquele aglomerado de pessoas que valorizam aquilo, transferem autoridade para aquilo.
e vai tudo ao encontro da mesma coisa, né? Que é as penas do pavão. A gente vai ficar girando, girando, girando e vai bater. É o diferencial, é a escassez que vai fazer com que. Porque a própria escassez ela já mostra que se é escasso, esse cara tem, ele tem algo de diferente. Ele E é escasso conseguiu. porque pode ser necessário muito esforço físico, pode ser necessário muito esforço intelectual, pode ser necessário uma grande dose ou uma grande tolerância ao risco, seja aquilo que for que seja necessário para chegar a essa escassez, o facto de ser escasso torna valoroso, não é? Dá valor. Torna valoroso não só a coisa, mas aquele que obtém a coisa também. E é engraçado que do mesmo jeito que a riqueza é uma coisa que quando a pessoa adquire ou obtém a riqueza de forma ilícita, ou que eu acho que é muito difícil, que eu acho que obter riqueza de forma ilícita é extremamente difícil, mas a gente considera chama de dinheiro fácil, não sei faça onde. Ou, por exemplo, a coisa do físico, né? Quando uma pessoa tem uma genética muito boa e ela vai lá e faz pouco exercício físico e desenvolve muito, também não é valorizado. Você tem uma pessoa que chega hoje já está mais light, mas há 5 anos atrás, se você chegasse no Instagram, por exemplo, falasse: olha, eu tenho esse físico porque a minha genética é boa. Seguidores da vida. Você tem que falar que é difícil, que é suado, que você lutou para conseguir, porque Mas, senão as pessoas, se não tiver sim, essa característica, não gera o valor suficiente para as pessoas. é isso. Existe É até isso. uma lenda que fala que existem muito mais diamantes no mundo do que o que eles dizem que há, né? Que Que é eles. para já ouvi, sim, que é para manter o valor dos diamantes, o valor, porquê? Porque a escassez, né? Torna os diamantes mais escassos e é uma forma do valor ser mais alto. Mas é engraçado porque a gente está aqui a falar em escassez e, na verdade, e há bocado falámos da riqueza como abundância, né? A riqueza é abundância de escassez ou podemos ser todos ricos? Imagina, porque uma coisa é quando é zero sum game, né? Que é o jogo de soma positiva. Eu acho que pode ser assim que se diz, acho eu. Que é se eu tenho, tu deixas de ter, né? Ou tenho eu ou tens tu. E a outra coisa é quanto mais eu tenho, mais tu tens também, né? Por exemplo, se a minha saúde mental e espiritual estiver cada vez melhor, é muito provável que eu possa ajudar a melhorar a tua. Nem que seja por saber o que te dizer, como dizer, ouvir-te. A partir de eu ter mais, não vai fazer com que tu tenhas menos, né? E, portanto, a riqueza também pode ser abundância, né? Pode ser acesso. Pode ser acesso a um tipo de escassez, em alguns aspectos, mas também noutros, um acesso a uma abundância, que é como aquela frase muito, muito, muito bonita, que já está muito gasta, mas que eu gosto muito, que é a felicidade, quanto mais se divide, mais se multiplica, não é? A felicidade multiplica-se quando se divide. Acho que é alguma coisa assim. Funcionaria se não tivesse aí. Eu não sei se foi Freud que falou isso, alguém falou isso aí em algum lado, em algum lugar, em algum ano, que é o grande problema é que, na maior parte do tempo, por que a gente não consegue fazer coisas maiores e melhores e não somos mais felizes? Porque nas relações eu estou tentando obter do Fábio alguma coisa enquanto ele está tentando obter alguma coisa de mim. E nenhum dos dois para e fala: olha, Atos, vamos cuidar da sua coisa primeiro, porque o Atos pode conseguir a coisa dele e fugir. E ninguém fala: Fábio, vamos cuidar da sua coisa, porque o Fábio. Então tem sempre essa desconfiança nos relacionamentos de que quando eu der tudo. Tanto é que nos relacionamentos, dos princípios da sedução é esse, né? Você não pode entregar tudo. Você tem que sempre deixar a pessoa com aquela pulga atrás da orelha, porque se você entregar, a pessoa se enfada daquilo, aquilo gera tédio, ela vai embora. Então, esse é seria muito bom se a gente transbordasse, e eu acho isso lindo, gostaria que isso fosse verdade, e até acho que em alguns casos se a gente conseguisse transbordar em abundância, e que a nossa abundância, parafraseando Jesus Cristo, eu sou sempre bíblico, né? Jesus falou assim, né? Dizem que ele falou que aquele que ele era o rio de águas vivas, né? Que aquele que bebesse dessa água transbordariam, né? E que os outros beberiam dessa água também. Então a ideia seria essa, que eu transbordasse em conhecimento, em prosperidade, para que outras pessoas menos abastadas e às vezes até mesmo com menos capacidade
intelectual, física, genética, porque, pronto, esse é o próximo passo aqui que a gente precisa passar correndo para ele, porque já vamos em 1 minuto e 10. Uma Seria, hora e 10. 1h10. Seria muito bom se a gente fizesse isso, se a maioria das pessoas fizessem isso. Mas parece que o medo, essa desconfiança de que quando o outro obter o que ele quer, ele vai embora, está Não sempre sei, aqui na porta. eu percebo em parte o que estás a dizer, mas, por exemplo, imagina que tu acordavas com um orçamento de simpatia, não é? Tinhas 10 bons dias por dia, não podias dar mais que 10 bons dias. Sim, E depois de gastos os 10 bons dias, passavas a ser antipático. sim. De que maneira é que isso seria melhor do que tu seres simpático o dia todo? Não teres um orçamento de simpatia, não é? E de certa forma a simpatia não é dar algo, não estás a dar, dizer bom dia a sorrir para alguém, não estás a dar algo. E não estás a dar algo de certa maneira sem esperar nada em troca. É verdade que se essa pessoa passares 4 ou 5 dias a dizer bom dia a sorrir e ela não olhar para ti sequer, se calhar vais deixar de dizer bom dia. Mas no geral vais continuar a dar bons dias a outras pessoas, não é? Isso não é uma forma de. Entendes? Não, O que eu estou a dizer é que nesse caso estás a dar algo sim. e se calhar estás a fazer a vida de alguém um bocadinho melhor naquele dia, porque A alguém disse bom minha. dia, a tua e a dos outros. A dos outros vai de carona, né? Vai de buleia, porque o importante é a minha. Eu não acredito que nós façamos nada com o outro em primeiro lugar. Nós podemos usar esse discurso, mas no final a gente está sempre em primeiro lugar. Não, olha, E olha, 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 aí, olha que há uma discussão aí, podemos falar um bocadinho de biologia. Olha que há genes que são chamados os genes altruístas, e nós, aliás, ouvimos esse podcast quando estávamos a vir quando fomos a Sagres fazer aquele retiro. Ouvimos esse podcast no 45 graus, não me lembro qual é que é genes altruístas, de certa forma, que fazem com que tu possas sacrificar, por exemplo, pelo teu filho ou o que seja, não porque é melhor para ti ou não porque, mas porque sabes que há continuidade, que ao fazeres isso aumentas as probabilidades da continuidade da espécie, da tua prole, ou o que seja, e no percebes? final eu estou fazendo bem para quem? Para mim, porque eu Não, satisfaço. para a espécie, não é Não, para eu ti. satisfaço o pensamento de que ao me sacrificar eu estarei perpetuando a espécie. Satisfazes esse pensamento, mas há muitos outros pensamentos e vontades tuas que vão ficar por satisfazer, percebes? Sim, Porque mas no final, mas isso é em tudo. Mas de alguma forma, a satisfação principal, óbvio, longe aqui de querer ter 100% da razão. Hoje, pela percepção que eu tenho, minha sim, aqui própria e estamos a das discutir. experiências que eu já vi, eu não consigo acreditar que exista qualquer coisa que eu faça ou que o ser humano faça de forma geral, a não ser que seja uma anormalidade genética mesmo, está fora, a pessoa teve uma mutação, sei lá, ela está fora do espectro geral, da média, e, ela consiga fazer alguma coisa onde, de alguma forma, ela não tenha algum benefício, ela não receba alguma coisa, seja psicológica, emocional, seja física, financeira, material, seja o que for. De alguma forma, nem que seja um pensamento, e aí vai depender da hierarquia do conjunto de regras da pessoa, por exemplo, dentro do conjunto de regras dessa pessoa, ela pode julgar que é muito mais valioso para ela sacrificar e perder as outras coisas e ter essa ideia satisfeita. Mas pronto, isso aí já entraria também Sim, noutro assunto. Talvez. numa outra Isso ideia. é o chamado o sistema de incentivos, e se calhar o sistema de incentivos está mesmo presente em tudo. Ok, continuamos. Agora, pronto, só eu pedi o Fábio para falar, né? Por que a riqueza seria importante para o Fábio, né? Por que o dinheiro e a riqueza são tão importantes para nós? E no caso, para o Fábio, eu vou falar por que a riqueza é importante para mim. A riqueza é importante para mim por uma única coisa: liberdade. Eu só vejo o dinheiro como uma forma de ninguém me obrigar a fazer coisas que eu não quero fazer, pelo menos na maior parte do tempo. Porque de todo jeito você vai estar obrigado a fazer coisas que você não queira. Mas quando você não tem o dinheiro, você é muito mais obrigado a estar em lugares que não quer, tolerar pessoas que você não quer. Percebe? Eu acho que o dinheiro, a liberdade nesse sentido, não é nem. E eu não estou falando de milhões ou bilhões, não. Estou falando do suficiente para você, por exemplo, poder escolher a hora que você trabalha, poder escolher com quem você trabalha, poder. Sabe? Essas coisas básicas. Escolher onde é que você come, escolher qual carro você quer ter, escolher onde é que você vai tratar de sua saúde, qual ginásio. Porque na maior parte das vezes você está dentro de uma casta limitado a um mundo que a estrutura social ao seu redor te colocou. Você não está aí porque você nasceu aí, e aí você tem sua estrutura familiar, você tem a estrutura social e tal, e
de certa forma, você está preso dentro dessa estrutura. E o dinheiro, para mim, é uma forma de passar por uma sala maior. Agora me fugiu o nome lá do Sapiens, como é o nome dele? O autor lá dos Sapiens. Esse. Taleb. Hã? Não é Taleb. Não é nada assim Taleb. Me esqueci o nome dele, mas procura aí. Vocês sabem quem é. Daqui a pouco a gente lembra. Eu vou pesquisar. Ele fala muito disso, né? Que, na verdade, quando você adquire algum conhecimento ou que você descobre alguma verdade, o que você está fazendo, na verdade, é sair de uma sala menor para uma sala maior. E eu concordo muito com essa visão. Porque você nunca vai estar livre das salas. As salas só vão ficando maiores, vão ganhando mais portas e tal. E eu gostaria de estar numa sala maior, onde eu tivesse mais portas e mais possibilidades. Então, eu só vejo a riqueza dessa forma. Yuval Harari. É isso. Yuval Harari. Dito isso, posso passar para o próximo, Fábio, para a gente pode fazer um resumão aqui para a gente finalizar. Agora, uma vez que a gente falou da importância que a riqueza tem para nós, né, da abundância e dessa independência que o dinheiro, né, quando nós estamos falando aqui de riqueza, é óbvio que a maioria das pessoas vem dinheiro à mente. O que é preciso para enriquecer? Quando nós olhamos para a maioria das pessoas que são abastadas financeiramente, materialmente, a gente vê um conjunto um padrão muito comum, né, que são pessoas que têm determinados comportamentos, e tem um livro foi o primeiro livro que eu li assim sobre desenvolvimento pessoal, que é o livro do Napoleon Hill, que se chama, aqui em Portugal se chama As Chaves do Sucesso, As Leis do Sucesso, alguma coisa assim. E ele fez uma grande pesquisa patrocinada entre aspas e pelo Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos do mundo, para que ele estudasse as pessoas mais bem sucedidas daquela época, porque o Andrew Carnegie acreditava que existia forma de ensinar as pessoas a serem bem sucedidas. E aí o Napoleon Hill pesquisou milhares de pessoas e foi reduzindo aquilo até ele encontrou um grupo de pessoas que ele considerava essas pessoas prósperas em todos os sentidos da vida, saudáveis, família e tal, E aí ele baseou esse livro, ele descobriu 16 pontos, né, 16 características em comum entre essas pessoas, e ele lista essas 16 características nesse livro. Então, há realmente características que são peculiares a esse grupo de pessoas. Porém, você concorda com isso, Fábio? Você acha que isso é uma coisa real? Há bocado falámos disso, né? Eu acho que tu podes aumentar as probabilidades de conseguir todo o tipo de riqueza. E, portanto, para aumentar essas probabilidades, provavelmente tens que ter alguns fatores, como muitos, eu não li o livro, mas imagino que possa fazer sentido. Agora, tu podes ter esses fatores todos sem conseguir a riqueza total, digamos assim. Porque imagina, há predisposições mentais, né? Imagina, se fores uma pessoa mais propensa à depressão, se calhar vai ser mais difícil para ti atingir certo nível de riqueza noutras áreas, percebes? Portanto, imagina, tens que ser uma pessoa que, por exemplo, não seja totalmente aversa ao risco, não esteja predisposta à depressão, percebes? Aqui estou aqui a dizer de cabeça coisas que eu acho que façam sentido. Portanto, percebo que ao analisar um determinado número de pessoas, possas encontrar algumas características que... Mas também é sempre uma coisa a priori, que é primeiro encontras as pessoas e depois vais ver quais são as características. Não é ao contrário, não é? Pensar em características é que podem, percebes? Parece que o trabalho é sempre feito depois. Você acha que aí nesse caso pode haver um enviesamento, certo? Acho que sim. Acho que é adequar as características. Exatamente. Eu tenho uma forma de pensar sobre isso que demorou aí algumas décadas para poder chegar nisso e ainda vou trabalhando nessa tese, vamos dizer assim, que não é nada novo, mas a forma como eu organizo, eu gosto dessa ideia, que é, eu acredito que a gente tem uma cadeira de 3 pernas. E basicamente, por exemplo, toda vez que eu vou ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, quando eu vou aprender qualquer coisa, eu penso em 3 coisas. Uma delas é habilidades socioemocionais. E essas características você vai ver em todas as pessoas, com mais ou com menos sucesso. Quanto mais domínio a pessoa tiver desses blocos, vamos dizer assim,
maior é a probabilidade de que ela venha obter sucesso, né, obter destaque naquilo que ela está fazendo. Então a gente tem as habilidades socioemocionais, pensamento crítico, capacidade de lidar com risco, organização, uma série de habilidades socioemocionais que é uma lista gigante. E aí tem pessoas que já nascem com muitas dessas coisas, que elas aprendem já nos primeiros anos de vida, que está ali embutido às vezes a família da pessoa já tem esse tipo de comportamento, e ela vai crescendo já com aquilo ali de alguma forma mais próximo dela, e isso faz com que pareça que seja mágica, né? A pessoa já nasceu com esse dom, e há, óbvio, também as predisposições genéticas. Então a gente tem habilidades socioemocionais como uma das pernas, a gente tem as habilidades técnicas. Então, habilidades emocionais seria a forma como eu enxergo, a forma como eu percebo, a forma como eu lido, entraria no mindset, tudo está aqui nessa parte. As coisas que estão dentro de mim, né? A forma como eu vejo o mundo e como eu crio a minha realidade a partir dessa visão que eu tenho e como eu lido com esse mundo. Seriam as capacidades socioemocionais, capacidade de resolução de problemas, o impacto, né? A forma como eu lido com o impacto, a resiliência, está tudo aqui nesse bloco. A gestão que fazes das situações e da tua inteligência emocional, tudo isso. Exatamente. A gente teria tudo aí nesse bloco. Depois a gente tem o outro bloco, que é as capacidades técnicas. Por exemplo, eu quero ser um youtuber famoso. Para eu ser um youtuber famoso, eu tenho que dominar um monte de coisa. Pronto, eu tenho que entender o público para quem eu estou falando, eu tenho que entender, percebe? Tem um monte de O habilidade. algoritmo, de que forma Tem consegues que entender a estimular um algoritmo. plataforma, percebe? Tem que entender a plataforma. Existe um monte de habilidades técnicas quando a gente está falando de uma mídia social, a gente tem que entender público, a gente tem que entender qual é a linguagem, qual é a minha proposta de valor, eu tenho que ter uma persona definida, né? Eu tenho que entender o mercado, onde tem uma série de capacidades, o empreendedorismo não seria diferente, uma série de habilidades técnicas que eu preciso ter para poder lidar com a forma como eu vou pegar nessas habilidades socioemocionais e vou conectá-las, né, eu vou usá-las de alguma forma para que elas produzam um resultado que me leve para onde eu quero. E depois nós temos a parte que eu chamo de processos, que é, ok, eu tenho essas habilidades socioemocionais, ou tenho, por exemplo, a consciência de quais eu não tenho e preciso desenvolver. Eu tenho as habilidades, ou estou trabalhando para desenvolver essas habilidades. Agora eu preciso pegar nessas duas e criar um planejamento ou um processo, eu gosto do termo processo, processos sistematizados que eu possa colocar em prática de forma que eu consiga mensurar se isso está me levando para mais próximo ou para mais longe daquilo que eu estou buscando. Então, a partir do momento que a gente tem essas três coisas, e aqui não isso parece simples, porque eu estou falando de três, eu dividi em blocos, mas isso é uma vida. O primeiro livro que eu li sobre desenvolvimento pessoal foi aos 20 anos de idade. Eu leio hoje, eu olho, parece que eu não desenvolvi nada em 20 anos. Percebe? Quando eu olho para o cara que eu era e o cara que eu sou, ok, teve melhorias, mas quando eu olho para onde eu quero ir, tá muito mais longe para onde eu quero ir do que da onde eu vim. Percebe? Então é mesmo um processo muito grande e que provavelmente vai durar a vida toda e que não vai chegar a lado nenhum. A gente vai melhorando, 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 mas não tem um destino. A gente tem melhorias, e é importante que a gente tenha um processo para aferir isso. E durante a maior parte da minha evolução, eu não tive o processo. Então eu percebo de forma intuitiva as melhorias que eu tive. Mas se eu tivesse um processo mensurando o tempo, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, que é a forma como eu estudo hoje, por exemplo. Quando eu quero melhorar minha capacidade de dicção. Então eu vou criar um processo, um plano de estudo, quais são os temas que eu vou estudar, percebe? Quais são as principais falhas que eu tenho nesse processo, nessa habilidade, por exemplo, e aí depois eu vou conseguir mensurar. Então, com a riqueza ou com qualquer outra coisa, eu acredito muito nesse formato. Habilidades socioemocionais, habilidades técnicas e a capacidade de criar e gerenciar os processos que são necessários para a gente colocar essa máquina em funcionamento. E por que... Pronto, aí... Concordas com isso, Fábio? Acho que isso faz sentido. Acho que está uma maneira muito bonita bonita porque completa de colocar, de contextualizar a situação, sim. E eu nunca vi desta forma, não, né? Em todas as leituras que eu já fiz, em todos os cursos que eu fiz, eu nunca vi ninguém simplificar isso. Para mim foi a forma que eu tinha dificuldade para entender o processo, entender toda essa... Porque é bastante coisa. Então foi uma forma que eu encontrei para poder simplificar
dá para as pessoas uma percepção de onde é que ela tem que colocar a energia dela, porque a gente tem aí um plafond de energia, né, que é limitado. Você vai ter que decidir. Eu preciso mais de habilidades socioemocionais, eu preciso mais de habilidades técnicas. Porque tem pessoas que já estão foda nas habilidades socioemocionais, mas não tem as técnicas. E ainda está investindo nas socioemocionais. E hoje eu percebo que eu fiz muito disso. De continuar investindo em coisas que eu já tinha de muito bom e estava deixando as coisas deficientes, que era onde o meu jogo ia mudar para fora. E aí Porque é mais fácil investir o tempo naquilo em que já és bom do que começares e porque né, você não tem um processo de Hum. gerenciamento. Isso faz sentido, né? Porque é o viés de autoafirmação também, né? Você tá ali, eu já sou bom nisso, então é mais fácil eu compreender esse conteúdo, é mais fácil eu entender. E o outro lado é que eu não tenho um processo de. Eu não sei em que eu sou bom, eu não defini, nem tenho um objetivo claro. Então tem ali toda uma estrutura que precisa ser respeitada, né? Que é o objetivo, o que é preciso, os passos e tal, para a gente saber onde é que tem que mexer. É como se fosse um time de futebol. Né? Eu tenho ali 12 posições para preencher. Se o meu ataque é ruim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir num atacante, eu tenho que melhorar minha defesa. 11. Tens 11, 11, né? não tens 12. 12. O goleiro... Não é 12? Só não jogo futebol, eu não assisto jogo de futebol. Dá para ver. E eu achava que era 12. Com goleiro é 12, não. Não, é 11, é 11. É 10 mais o goleiro. É 10 mais o goleiro. Aqui não é goleiro, guarda-redes. Guarda-redes. E pronto. E aí, dito isso, por quê? Porque aí é comum quando uma pessoa, como nós aqui estamos falando sobre riqueza e sobre ganhar dinheiro e a pessoa pode falar, quem são esses caras para falar de riqueza se eles não têm a tal riqueza, pelo menos não estão milionários? E esse é o grande problema que entra lá naquela questão da autoridade. É muito mais fácil você ouvir uma pessoa que, entre aspas, deu sorte. Quando eu digo sorte, eu não quero que vocês entendam que isso é desmerecer o esforço e as capacidades e as habilidades da pessoa. Só que às vezes uma pessoa pode ter muito menos capacidades do que outra, mas estava no lugar certo, na hora certa, conseguiu ter ali um insight que o outro não conseguiu. Então tem muita gente foda, que só não está no lugar certo nem na hora certa, não conseguiu ainda destravar ali o potencial dela, porque ela ainda não percebeu qual que é a habilidade que vai virar o jogo dela, e o outro vai lá e consegue ter resultado por uma série de fatores, e a nossa tendência é ouvir essas pessoas como autoridade. E aí, o que a gente ouve muito dessas pessoas? Se eu conseguir, você também consegue. Não consegue não, meu filho. Não consegue não. Isso é a maior falácia que tem. Não tem lugar no pódio para todo mundo. E se tivesse, poucos seriam que chegariam lá, porque as pessoas não estão dispostas a comprometer. Então, pronto. O que é preciso para enriquecer? Na minha opinião, e já vou passar a palavra para o Fábio, você precisa ter a compreensão dessas 3 perninhas da cadeira, percebe? E aí ter seu objetivo muito claro, e fazer o processo, e pagar o preço, e se comprometer. E para além disso, você precisa de um pouquinho de sorte. Porém, eu e o Fábio acredito que a gente concorda nisso, é que toda vez que eu invisto nessas habilidades, tanto socioemocionais como técnicas, que eu construo um processo melhor, eu estou ajudando a sorte a me ajudar. Então eu estou ajudando a sorte a, de alguma forma, me encontrar mais fácil. É como se eu tivesse um placar grandão, cada vez que eu vou investindo nisso, eu vou aumentando a minha exposição para a sorte, e a sorte começa a ver lá de longe, vai ter um pontinho ali, tem um pontinho ali, tem um pontinho ali. E no momento aonde for propício, fica mais fácil a sorte me encontrar. Quando ela precisar das minhas habilidades, quando ela precisar da minha capacidade, olha ali, tá ali o ato. Então, eu acredito muito nisso. Porém, você precisa ter a consciência que você pode passar a vida inteira investindo nessas habilidades e isso não vai dar em nada. Porque você pode, infelizmente, dar em nada seria uma expressão errada. Vou corrigir. Vai dar sempre em alguma coisa, porque você sempre ganha com esse processo. Mas talvez você não consiga. Você consiga alcançar aquilo que está à altura do que você acha que merece. Às vezes você tem ali uma expectativa ou um objetivo muito alto, talvez você não consiga chegar lá. Você sempre vai conseguir melhorar, mas talvez por uma série de fatores você não consiga, porque você depende desse fator, né? Que é estar exposto, né? Que é uma das regras aí do antifrágil, né? Que é você se expor a situações onde as suas habilidades possam ser aproveitadas. E pronto. Passo a palavra para Fábio. Muito bem. Excelente.
Gostei da entrega e da emoção com que falaste e também das coisas que disseste que fazem todo o sentido e que realmente a primeira vez que usaste essa questão do aumentares a sorte de ter sorte, digamos assim, porque estás a aumentar o alvo onde a seta pode cair, é tudo aquilo que podemos fazer. E não quer dizer que vá dar certo, porque o pódio não é para todos, se calhar teríamos que perceber o que é o pódio, mas eu acho que a noção de processo em tudo o que disseste também é muito importante, porque se nós sentirmos que estamos um bocadinho melhores do que estávamos ontem, de alguma maneira, de alguma forma, ou um bocadinho mais ricos, do ponto de vista até de experiências, não é? Porque usamos muito, é verdade, usamos muito o adjetivo riqueza aliado a experiências, não é? Experiências enriquecedoras e experiências que nos enriquecem e o que seja. E portanto, sim, o caminho para a riqueza, da forma mais abrangente que queiram colocar, só vem através do. Ou ela pode vir de outras maneiras, mas só fica através do autoconhecimento, de se perceberem a vocês mesmos e, por extensão, perceberem o contexto onde estão e onde é que estão inseridos e entenderem, de certa forma, as regras do jogo. E porque, como em muitas coisas, o mais difícil, se calhar, não é obter o primeiro milhão, é mantê-lo e fazê-lo crescer. Se calhar o mais difícil não é obter aquele físico foda, é mantê-lo. Em muitas das coisas, se calhar o mais difícil não é conseguir a relação, não é começar uma relação, é mantê-la. E portanto há sempre aqui um grau de profundidade que temos que contar. Materialmente falando, se compararmos com o mundo todo, eu e o Atos somos ricos, mas na noção mais estrita de riqueza material não somos, e eu acho que não sou em parte porque este tipo de conhecimento só comecei a ter acesso a ele há poucos anos, de forma diferente. Porquê? Porque até há pouco tempo eu acho que fiz aquilo que o Atos estava a dizer, que é investir o tempo naquilo em que eu já era bom. Investi grande parte do tempo naquilo em que eu já era bom. E portanto, top, podia ter sido pior, podia não ter investido o tempo em lado nenhum de marcante, né? De gratificante, mas também podia ter sido pior, mas também podia ter sido melhor. Né? Mas as coisas são o que são e estamos onde estamos. E acho que pode ser uma questão de tempo até estarem a falar com 2 podcasters milionários e quando isso acontecer, depois a gente fala deste episódio. Porque, não, agora falar a sério, não quer dizer que aconteça, mas parece-me que muito do que se falou aqui aponta para o caminho certo. Agora, não pensem que a riqueza material sem o resto das coisas, mesmo que a consigam, ela não fica. Não me parece possível. E parece-me que neste registro é um registro fixe de embrulharmos o episódio, não é? Porque tentámos fugir um bocadinho da espuma dos dias, que é a espuma do materialismo, que é a espuma do dar importância a alguém pelo que se tem e não pelo que se é. Eu acho que o que tens, para valer a pena, tem que ser um reflexo daquilo que és. E não é tanto o Lamborghini que define a pessoa, mas de certa forma define, porque não é fácil ter o Lamborghini, é essa espécie desse prémio. No entanto, eu acho que, o Quates diz, já disse algumas vezes, é engraçado, mesmo que eu pudesse ter um Lamborghini, não sei se o teria, mas eu queria não poder tê-lo. Não é? Porque a riqueza pode ser muitas coisas. Cabe-nos a nós perceber o que é para nós, através do autoconhecimento. Há muita gente em que a riqueza é viver numa comunidade, no meio da floresta, ou no meio do... E está top. Percebes? Só que temos que perceber para nós o que é a riqueza. E quando percebemos isso e pomos em marcha as formas de aí chegar, então já estamos mais ricos, só por saber o que é a riqueza para nós. Olha, seguindo aí a forma como nós terminamos os últimos podcasts, que agora a gente está muito prático, a gente está aprendendo, né? E sabe que vocês querem dicas práticas e das nossas experiências. Aqui tem pelo menos aí 1 milhar de livros lidos e alguns bons anos vividos.
acho que a gente pode aí compartilhar. Se não o que fazer, pelo menos o que não fazer. E eu separei aqui algumas dicasinhas. Na verdade, quem me deu essas dicas foi o nosso amigo Gepeteco. Para quem não conhece, temos um episódio aí sobre o Chat GPT, né? E temos um outro também aí falando sobre o futuro das tecnologias. E o GPT tem nos ajudado muito aí nessa produção de conteúdo, né? Muitas das coisas que nós fazemos é por sugestão, nós damos a ideia e ele vai nos ajudar lá a desenvolver. E o GPTech deixou aqui algumas dicas, né? Eu dei para ele lá umas coordenadas e ele me deixou aqui algumas dicas e eu vou falar as dicas, vou falar um pouquinho da minha visão bem rapidinho, vamos tentar terminar aqui em 5 minutos. E o Fábio também, se ele quiser acrescentar, sinta-se à vontade. Fábio, a primeira dica aqui, e vai diretamente ao encontro que o Fábio falou, que é a educação financeira, né? A importância de aprender sobre o dinheiro, o que ele representa, como é que ele flui, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, ter essa familiaridade com o dinheiro e parar de achar que o dinheiro é uma coisa suja, né, que é uma coisa do mal, que as pessoas que têm dinheiro são pessoas do mal, e aí já entra numa outra parte de mentalidade, que muitas pessoas têm aí um problema com dinheiro e é muito difícil você alcançar alguma coisa que você acha que é ruim, porque gera incongruência. Essa maquinazinha aqui, ó, ela não funciona com incongruência. Se de um lado você está falando, eu quero ser rico, e do outro você está falando, rico não presta, como é que a máquina vai trabalhar? Precisa gerar congruência, percebe? Então, a educação financeira seria muito bom que você adquirisse e que você educasse os seus filhos nisso, né? Eu não tive essa educação por parte da minha mãe, da minha família, até porque eles também não tiveram, mas eu fiz por onde e faço, é um aprendizado constante, né? E é extremamente importante aí para a gente começar a trilhar esse caminho de facilitar com que a sorte na área material nos encontre, né, Fábio? É isso mesmo. Há algumas pessoas que têm essa vantagem, não têm culpa disso, mas porque nascem em famílias em que já perceberam que isso é muito importante e têm contacto desde mais cedo em relação a essas coisas que nós, eu e tu, pelo aquilo que eu sei, tivemos que fazer de forma mais ou menos autónoma, não é? Porque nem eu, nem tu, família, nem amigos que me ensinaram sobre isso e portanto foi uma aprendizagem que comecei muito sozinho, eu e o meu irmão até na verdade, e depois contigo também, acho que és a pessoa com quem mais falei destes assuntos. Fomos tentando também trocando ideias e percebendo um bocadinho com as luzes, eu com a minha luz, tu com a tua, tentando ver o caminho. É desafiante, só pelo caminho por si só já é desafiante, né? Mas pronto. Usando essa colocação do Fábio, eu vou acrescentar uma dica aqui que não está aqui, que é se envolva com pessoas que estejam buscando a mesma coisa, que estejam dentro desse mesmo princípio, que queiram crescer, que queiram evoluir. Isso vai te ajudar demais, porque é difícil, é um caminho duro, e se você tiver pessoas com quem compartilhar as dificuldades, os conhecimentos e as trocas, né, acaba que todos evoluímos rápido, porque as pessoas têm insights diferentes e a gente acaba um apoiando o outro e suportando o outro. A dica número 2 aqui é a dica que eu mais abomino na face da Terra. E aqui está falando assim, dica número 2, economia. A importância de viver dentro dos seus meios e economizar para o futuro. Eu odeio economia, mas eu abomino o materialismo. Muito mais do que odiar a economia, eu abomino o materialismo. Então, o que eu posso dizer para você? Encontre um padrão de vida, o mínimo necessário para que você tenha uma vida digna. Que você encontre prazer no seu dia a dia, mantenha esse padrão de vida e comece e aprenda a ganhar dinheiro. E a partir do momento que você aprender a ganhar dinheiro, você não vai pegar o dinheiro e comprar mais coisas e aumentar o seu padrão de vida. Você vai manter esse padrão de vida e vai pegar esse dinheiro e vai plantar essas sementinhas. E aí, a partir dessas sementes, que é o próximo passo aqui que a gente vai falar. Aliás, aqui na educação financeira, né, você vai aprender sobre isso, investimento, como multiplicar e alavancar o seu dinheiro. Está dentro aqui da parte da educação financeira. Então, essa conversa de guarde X por mês, que daqui 20 anos você vai ser rico, é melhor que nada. Mas eu acho isso uma pataquada, não recomendo para ninguém, não faço. Eu pego meu dinheiro e invisto em qualquer coisa. Vou empreender, vou criar, vou adquirir conhecimento, invista o seu dinheiro, plante, porque se plantar ele vai crescer. Agora, economia, você vai botar o dinheiro no banco. Vai lá no episódio do Bitcoin e vê o que vai acontecer com o seu dinheiro no banco. É a pior coisa que você pode fazer. Certo. Para completar o que disseste, não gastem dinheiro para impressionar os outros. Tem um carrito, está top. Não se dividem para comprar coisas que não vos vão dar dividendos. Né? É o chamado mau crédito. Podem se endividar para começar um negócio, para comprar uma casa,
pode ser uma forma de investimento. Ok, não se endividem para comprar despesas, percebem? A casa, atenção, a casa, se for como uma forma de investimento, se endividarem para comprar uma casa para vocês, tenho é um assunto complexo, mas pronto, não vamos falar agora dele aqui, mas tenho mais dúvidas. Agora, não se endividam para comprar um novo iPhone, para comprar um novo carro, para mostrar, porque na verdade, de certeza que o smartphone que têm dá perfeitamente e o carro que têm dá perfeitamente. Às vezes pode acontecer que não, então façam a seguinte pergunta: eu estou a comprar porque preciso ou porque quero? Façam essa pergunta sempre. Este dinheiro que eu estou a usar agora, se o investir daqui a 5 anos, dar-me-á maiores vantagens ou não? Isto é uma coisa muito subjetiva, mas não façam só para parecer algo que não são. Isso é muito importante, porque entra um bocadinho no jogo dos status que falámos, só que se quem tem dinheiro pode fazer, quem não tem vai pagar A caro não pelo ser, fazer. a não ser que esse status seja uma forma de investimento, porque Pode muitas acontecer, vezes, pode acontecer. muitas vezes você pode usar isso como uma ferramenta de alavancagem. Ah, e quando você se perguntar, acrescentando aqui a essa orientação do Fábio, quando você se perguntar se é você precisa ou se porque você. Como é que é, Fábio? Você falou? É porque eu preciso ou porque Ou eu. porque quer, ou porque queres. Ah, para ambas as respostas, pergunte mais um porquê. Porque, ok, se eu preciso disso por isso, então por que que eu preciso disso por isso? Por que disso? Uhum, Porque às vezes o uhum. primeiro nível, aliás, a gente tem até uma regrinha das perguntas que é descer 5 níveis. Faça sempre 5 perguntas, faz a primeira pergunta, dessa resposta, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Porque normalmente as primeiras respostas são enviesadas e são justificativas para fazer aquilo que você já queria fazer. Então, à medida que você vai descendo os níveis, há uma grande possibilidade que você reconheça realmente o núcleo duro ali daquela ideia. E normalmente, a maioria das coisas que nós compramos é para impressionar as pessoas. E o Will Smith, ele tem uma. Dizem que é do Will Smith, né? Eu já li isso em algum lado, ele tem uma frase que é muito legal, que diz mais ou menos assim: você está comprando, gastando tempo, dinheiro, esforço para impressionar pessoas que não dão a mínima para você. Você não estão nem aí para você, mano. E que se você cair duro amanhã precisar de ajuda, elas estão nem aí para você. Então, seja mais esperto, né? Nós todos devemos ser. E às vezes você merece um mimo, merece comprar lá É o que você isso mesmo, tem sim. que ter esse equilíbrio, percebe? E Ora isso bem. vem com a nossa próxima dica aqui. Aliás, seria a dica 5. As outras duas dicas estão muito dentro da educação financeira, que é a parte do investimento, né? A importância de investir, é o que nós falamos. Seu dinheiro ele é uma semente. Você precisa plantar para que ele seja plantar para gerar mais dinheiro, para gerar condições de você ganhar mais dinheiro. Ah, e também aqui fala um pouquinho o ponto 4 seria diversificação, que é você encontrar formas, né, de poder. Às vezes isso também vai depender da sua estratégia, né? Às vezes faz sentido você diversificar, às vezes não. Tem situações, isso vai depender de cada um. Mas para começo aqui, a educação financeira, aprender mais sobre o dinheiro, sobre o investimento, já é o suficiente para a maioria das pessoas sair de onde elas estão. Né? E o livro clássico para isso é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que é o livro assim que dá aquela mudança de paradigma, né? Você percebe que existe um mundo ali diferente, existe uma forma de pensar diferente, que nos leva ao ponto 5, que é a mentalidade. Desenvolver essa mentalidade, que é a mentalidade de crescimento. Você precisa entender que uma pessoa. Porque a partir do momento que você decidir empreender, que você decidir. E veja bem, empreender e ser empresário são coisas diferentes. Nem todo mundo nasceu para ser um empreendedor, para assumir o nível de riscos e desafio que o empreendedor assume. E eu até vou além. Se hoje uma pessoa me perguntasse, não sei nada sobre dinheiro, gostaria de enriquecer, dependendo da idade dessa pessoa, tá bem? Se é uma pessoa jovem, eu falaria, olha, estude, pode ser numa universidade ou não, mas desenvolva uma habilidade que você seja muito bem pago por essa habilidade. Ou que você consiga ocupar um cargo numa empresa onde você seja muito bem pago. Por quê? Para o início da sua vida, seria muito importante que você ganhasse dinheiro, ou que seja, por exemplo, ir imigrar para outro lugar e trabalhar e ganhar mais dinheiro do que você gasta, para que você aloque esse dinheiro extra entre aspas, em investimentos, que você plante esse dinheiro extra. Então, no início, para a maioria das pessoas, é muito mais fácil, se calhar, fazer esse processo, e a partir do momento que você já tem isso, aí você desenvolver
no percurso você já vai desenvolvendo isso, né? Que são as habilidades para empreender. Porque se você... E eu digo isso por mim. Eu sou empreendedor desde quando eu nasci. E não é um caminho muito... É muito legal, é muito divertido, mas é muito duro. É muito duro. Porque eu vi agora como é que é o nome? Miguel Milhão, né? O menino da Sim, da Prozis. Prozis. Eu vi ele falar uma frase que eu achei fantástica. Não conheço, ouvi ele falar aí umas asneiras aí qualquer dia, não sei, mas isso ele falou e eu achei isso muito bem colocado, que é o desporto mais competitivo que existe no mundo é o empreendedorismo. Não existe lugar onde há mais competição do que no empreendedorismo. Não tem desporto no mundo que exija tanto de uma pessoa quanto o empreendedorismo. Porque é 24 horas por dia. Percebe? É 24 horas por dia. É um nível de estresse. Obviamente, dependendo de onde você quer chegar. Mas você vai ter que pagar um preço muito grande para poder. E às vezes nem chegar, né, onde você almeja chegar. Então, talvez ter essa base primeiro estruturada, uma fonte de renda onde você possa extrair sua renda, para te dar a tranquilidade e a paz de espírito para você desenvolver o empreendedor que há em você, ou descobrir que não há, pode ser importante para que você não fique com aquela corda no pescoço e tenha que fazer loucuras e viva de uma forma muito estressante, percebe? E é isso. Com isso eu tenho as minhas dicas por dadas. Fábio, se quiser concluir com alguma coisa, fica nas suas mãos. Sim, acho que, só como jeito de conclusão, acho que foi porreiro deixarmos estas medidas práticas, porque hoje em dia está na mão de qualquer um a melhorar a sua literacia financeira. Antes era um tipo de conhecimento, se calhar, mais restrito, mas hoje, na época, na era da internet, está disponível para quem quiser mesmo aprender, apesar de ser muito triste as escolas, pelo menos em Portugal, não darem qualquer luz sobre isso. Bom, eu já sei há algum tempo, pode ter mudado alguma coisa, mas não me parece que tenha mudado. E, portanto, é daqueles assuntos em que temos que pegar o assunto pelas nossas próprias mãos e atacá-lo. E, portanto, depende de vocês, e vou acabar com uma frase que já dissemos muitas vezes ao longo de muitos episódios. Onde é que o desconforto é maior, não é? Onde é que a dor é maior? A de fazer e pegarem alguma coisa que é desconfortável e que não vos apetece, ou de não fazer e seguirem um bocadinho segundo a maré, não é? Nós nunca conseguimos inverter a maré totalmente, mas conseguimos nadar com mais força ou ter um barquito para tentar inverter a maré. Portanto, a escolha é vossa e é de cada um de nós, e a verdade é essa, é que estar vivo é estar perante a escolha. E não te esqueçam que não escolher acaba por ser também uma escolha. Fazer essas coisas não garante que você chegue lá, mas não fazer é garantir de que você não chegue. É isso mesmo. Pessoal, você, meu querido menino, menina, meu hino, meu ina, os que não são inas, deixa aqui nos comentários onde é que você enfrenta as maiores dificuldades. Se você já é rico, já está nadando dinheiro, deixa aqui para nós também as dicas de como é que a gente faz para chegar aí onde você chegou. Coloca aqui nos comentários, a gente vai ler e possivelmente pode ser aí o tema de um próximo podcast. Esse tema ele é fantástico, é um tema que a gente adora discutir e está muito relacionado com tanto a minha vida quanto a vida do Fábio, quanto a vida de todas as pessoas. Eu acho que foi muito gostoso falar disso. Não arranhamos nem a superfície, como sempre, mas fica aqui um registro, né, Fábio? E esperamos aí poder, em breve, se calhar, estar falando por outra perspectiva, e se calhar já com os nossos milhões, né, Fábio? É isso mesmo. Uma coisa é certa, voltaremos a este assunto. Meu querido, estamos juntos. Isso. Pessoal, até à próxima. Tchau.